Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Crescer numa família com 2 elementos é o supremo luxo de que ninguém fala, sobretudo quando descemos a escada social e económica. Aqui há uns anos, a socióloga Melissa Kearney escreveu um livro que inquietou a sua tribo nos Estados Unidos, The Two-Parent Privilege. É um dos melhores estudos sobre a matéria porque Kearney, apesar de liberal, no sentido progressista do termo, preferiu não torturar os dados empíricos para que estes confessassem uma narrativa apropriada. A presença de 2 elementos é determinante por razões mais ou menos óbvias. Há mais dinheiro lá em casa. E havendo mais dinheiro, há certas opções de vida, a escola, a ocupação de tempos livres, o acesso a bens culturais, os cuidados de saúde, etc., que promovem maior segurança, educação e prosperidade material para a descendência. Além disso, a presença de um pai é sobretudo decisiva para os rapazes. Nada substitui a figura paterna nas chamadas habilidades não cognitivas, explica a autora. O autocontrolo, a perseverança, a paciência, um bom modelo masculino é instrumental no ensinamento desses valores. Claro que no mundo real encontramos todas as exceções e mais algumas. Mães solteiras e usualmente afluentes que têm filhos prendados, casamentos tóxicos que envenenam os pequenos com as sujidades dos grandes, divórcios que no limite salvaram as crianças de um destino funesto e, como a séria adolescência lembra, pais que, apesar de fisicamente presentes, estão ausentes quando os filhos são educados, digamos assim, pelo lixo abundante que consomem na internet. Eis a ironia dos nossos tempos. Há famílias que, apesar do privilégio de contarem com 2 elementos, acabam por não ter ninguém quando os filhos são levados para outra dimensão. Perante estes casos, há quem pense que o caminho a seguir passa pela censura de conteúdos virtuais onde se promove a masculinidade tóxica, o que quer que isso seja. Ou então, pela proibição de redes sociais e outros fóruns de delírio. Curiosamente, não é essa a lição que a adolescência oferece e só por isso merece ser vista. A responsabilidade última é dos adultos. Quando estes desaparecem da vida dos filhos, o vazio que deixam será ocupado pelos eternos encantadores de serpentes. Depois dos cartazes do Chega, uma palavra para os cartazes do PS. Gosto. Já não vi um exemplo tão perfeito de realismo socialista desde que o estilo entrou em desuso em finais da década de 70. No cartaz, vemos Pedro Nuno Santos ao centro, sorridente e otimista, de punho erguido e olhos postos no horizonte, anunciando os amanhãs que cantam. O futuro é já, lê-se. O estilo é arcaico e didático? Admito que sim, mas é eficaz no endeusamento monumental do líder, a que nem sequer falta o cromatismo vibrante, os contrastes fortes, embora se lamente a ausência de um sol a brilhar lá atrás. Em próximas produções, aconselho mais atenção aos elementos atmosféricos e geográficos, o líder no topo de uma montanha, por exemplo, ou caminhando só por entre as nuvens, como Mao Zedong no famoso quadro de 1921. E aconselhava também alguns apontamentos de classe, com Pedro Nuno na companhia de crianças, todas sorridentes, de preferência escutando o mestre, mineiros, rostos cobertos de fuligem e carvão, mas dentaduras imaculadamente brancas, e talvez uma ou outra operária fabril, por razões de equidade. Já sobre as mensagens escritas, o futuro é já parece-me feliz, ainda que vago. Paz, terra e pão, ou plano quinquenal em 4 anos, seriam promessas mais ambiciosas e concretas. Se a ideia de Pedro Nuno é esquecer o centro eleitoral e posicionar o seu PS nos territórios férteis da esquerda mais à esquerda, é preciso não desiludir o proletariado. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.